Boa tarde, oficialmente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui mais um momento com vocês para a gente compartilhar sobre os óleos essenciais, as propriedades terapêuticas, a forma de uso. Sempre um prazer estar aqui. E hoje a gente vai fazer um encontro bem especial sobre um kit que recém voltou, né, ao Itoque, porque o Kit Kids, ele ficou um tempão na falta, né, gente? Um tempão mesmo, nem sei quanto tempo. E todo mundo, sempre as mães, né, especialmente, sempre ficavam, quando que vai voltar? Esperando. Voltou aí para o Dia das Crianças, como diz a Vanessa. E, então, é um ótimo presente para a gente dar para as nossas crianças, porque além da gente dar suporte terapêutico e emocional, a gente vai ensinar coisas importantíssimas para elas, como autoconfiança, como autoconhecimento, sobre olhar para si, o que está sentindo, né? Sobre autonomia, porque é muito lúdico, né? Tem as cores e é muito fácil das crianças associarem. Os aromas são muito é, escolhidos para atender o olfato da criança, porque a gente sabe que alguns olhos existe uma resistência olfativa quando eles são mais picantes, mais fortes. Então, o Kit Kids, ele vem nesse lugar de ser lúdico, de ter a bolsinha, né? Que nem tem aqui na foto, que vocês podem ver. Então, tem eu não sei como que chama. Ó, a Van tá mostrando ali na câmera Isso daqui dela. é os chaveirinhos, né? É o porta-chaveiro do óleo. E aí você coloca assim, né? Combina a cor com o óleo, e aí você pode usar pendurado na mosquetão. A Carla ajudou aqui. Obrigada, Carla. E aí você pode pendurar na bolsa. Então acaba sendo uma forma de você dar uma ferramenta para o teu filho, para tua filha, de autonomia, de autoconhecimento e também dela já entendendo que os óleos essenciais são aliados, amigos em todas as questões terapêuticas e emocionais. E a gente vai falar sobre isso hoje. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Thaís Brunelli, eu sou farmacêutica bioquímica de formação, eu atuei muito tempo na indústria farmacêutica, então eu tenho bastante experiência prática, além de conhecimento técnico, em relação à bioquímica e a medicamentos. Né? Eu tenho quase 10 anos de experiência na indústria farmacêutica, então eu falo que de remédio eu entendo, e eu, em um momento da minha vida, eu senti de fazer uma mudança de vida, de estilo de vida, e fui morar fora do Brasil, fui morar nos Estados Unidos, fui morar no Havaí, e, obviamente, sair de São Paulo, de onde eu sou, para ir morar no Havaí, mudou muito a minha vida, né? E eu falo que a principal mudança que eu tive foi no meu estilo de vida mesmo. Então, hoje eu tenho uma conexão muito maior com hábitos mais saudáveis, com o meu autoconhecimento, e os óleos essenciais vieram aí nesse lugar de ser uma ferramenta, né? Inicialmente eu comecei a usar como uma substituição de sintético. Então, ao invés de eu usar alguma coisa para dor, um remédio para dor, eu usava um óleo essencial. Ao invés de eu usar algo para minha azia, quando eu estava grávida, eu usava um óleo essencial. Então, tudo isso foi aí a minha jornada de relacionamento e intimidade com os óleos essenciais. Hoje eu sou aromaterapeuta, hoje eu sou uma mamãe natureba, eu tenho 2 filhos, a Lua, de quase 5 anos, e o Kai, de quase 2 anos, que usam só óleos essenciais desde que nasceram. Então, tenho bastante experiência prática, bastante propriedade para falar sobre como os óleos essenciais são realmente assim aliados, é, que eu não abriria a mão jamais de usar na minha maternidade, porque me coloca num lugar de muita confiança, de muita segurança, de muita capacidade de
conseguir resolver as coisas que acontecem, porque obviamente acontecem, né? Desafios emocionais e terapêuticos o tempo inteiro, as crianças, né? Obviamente elas estão sempre aí muito expostas, né? Vírus, bactéria e as questões emocionais mesmo, neurológicas de amadurecimento. E por isso tomo Mamãe Natureba. Tem um curso digital que chama Clube Mamãe Natureba, onde eu ensino sobre o uso de óleos essenciais nesse olhar de mulher e de mãe. E sou consultora em parceria com a Doterra. E tenho o prazer de trabalhar junto com a Vanessa, que é também uma consultora da Doterra. E Van, então, por favor, se apresente você mesma, por favor. Olá, gente, tudo bem? Bom, já sabem que meu nome é Vanessa, para quem não me conhece, né? Eu sou, por formação, publicitária, vim da área do marketing, trabalhei em grandes empresas. Provavelmente vocês devem ter ouvido falar de sorvete Häagen-Dazs, da empresa Yoki, trabalhei em farmacêutica também. Não fui de farmácia, mas trabalhei na parte de marketing e desenvolvimento de produto. Então, eu entendo muito da parte marqueteira, né? Eu comecei dessa área. E por um determinado momento da vida, eu vi que nada fazia sentido sem você ter conexão com a tua vida, né? Porque muitas vezes a gente está ali só trabalhando, né, trocando as nossas horas dos dias, né? Na verdade, dando essas horas e não dando valor, e perdendo saúde, perdendo a sua vida, né? Eu via que eu não tinha tempo de ficar na casa que eu amava, eu podia pagar a casa que eu amava, mas eu não podia viver nela. Eu podia ter meu marido, mas eu não podia estar com ele presente. E eu vi que era insustentável se eu quisesse, principalmente, ter filhos e estar presente para eles era algo que não se encontraria, né? Então eu fui para uma jornada muito grande e eu comecei a minha formação de aromaterapia lá atrás por conta disso. E aí foi uma jornada de aromaterapia, de numerologia, de muitas técnicas para esse despertar, para essa autocura, para essa independência principal de autoconhecimento, né? Essa autonomia de você se olhar e você poder se cuidar e, consequentemente, você cuidar do outro, né? Eu comecei na do Terra, eu já conheci os óleos, eu uso os óleos essenciais desde que eu tenho 12, 13 anos, antes mesmo da do Terra vir para o Brasil, porque sempre tive muita dor de cabeça, sempre tive muita também, eu tinha adenoide no nariz, então tinha uma carne no nariz, né, que você não respira muito bem, eu era respiradora bucal também, então a hortelã-pimenta, por exemplo, abria as vias respiratórias, me ajudava a respirar melhor. Na terapia de fonoaudiologia, eles usavam aromaterapia lá atrás, ó, faz tempo, eu tenho 31 já, então estamos bastante tempo aí. E eu sempre vi uma terapia que funcionava muito, antes mesmo de eu querer ter uma formação sobre isso. E aí veio a do Terra para o Brasil, eu tinha um bebezinho de 1 mês de vida, que estava sofrendo horrores de cólica. Quem nunca teve filhos com cólica, de graças a Deus, a minha segunda não teve, mas o primeiro teve, assim, para garantir para os próximos, assim, né? E eu sofri bastante, porque a gente é aquele serzinho dentro dos seus braços que nada que você faz ajuda, né? E eu já tinha uma visão de que eu quero ser o mais natural possível para essa criança. É um serzinho novo que nunca teve contato com nada, como que eu já vou colocar um sintético nele? E aí eu tentei um fitoterápico, não funcionou. Eu fui para um sintético, não funcionou. E aí do nada, né, como a vida conecta, apareceu os stories da Thaís. E aí eu falei, caramba, eu vou comprar meu kit, era meu kit de aniversário, falei, vou comprar meu kit e vou ver. Então eu comecei muito pela minha família, sabe? E aí eu botei no meu filho, fiz a diluição correta e meu filho parou de ter cólica. E aí eu falei, caramba, calma aí, isso aí é um pouco diferente. E eu tava no universo de mães que estavam sofrendo a mesma coisa. Era sofrer de cólica, era sofrer de salto de desenvolvimento, e aí eu comecei a ajudar mães. E aí começou o meu trabalho na do Terra como consultora. Então hoje eu sou mãe de 2 crianças, futuramente de 3, para muita gente que é minha consultora não sabia, tô dizendo aqui. Então, futuramente de 3, é uma maior felicidade para mim ter essas crianças no mundo, estar presente para elas e poder cuidar delas de maneira totalmente natural. Isso é muito importante para mim. E mais ainda é ver hoje eles estão crescendo, meu filho maior tem 4 anos, ele saber o que é bom para ele, então ele machucar e ele falar: "Mamãe, peguei o olhinho", e passar, e ele saber qual olhinho ele tem que passar, porque tem um rolão ali separado. Isso para mim é uma vitória gigante, porque eu falo assim, eu sei que é uma criança que vai saber se cuidar, vai saber como se cuidar de maneira segura. Então, isso
É incrível. E tô aqui para ajudar vocês também, como vocês podem fazer isso na vida de vocês. Parabéns, Van! Já sabia, né? Eu não fosse fingir surpresa. Mas, gente, essa do Terra é uma família que só vai crescendo, né? E assim como a da Van também. Que seja muita saúde, Van, muita prosperidade para a tua família sempre, em todos os sentidos. E então é muito legal, gente, porque o que que acontece? Quando você começa a usar óleos essenciais nas crianças, eu falo que é muito natural mesmo, porque as crianças elas são muito abertas, né? Diferente de nós adultos, que já temos aí muitas crenças, que já temos aí muito pré-conceito sobre as coisas, né? A gente é mais retapeado, a gente fica sempre imaginando que alguma coisa tem outro lado. A gente não é, a gente, né, não tem, a gente tem muitos filtros. As crianças não, as crianças elas estão ali abertas completamente, né, assim, sem nada, não tem véus nos olhos, então elas aceitam os óleos essenciais é muito fácil, é sempre, assim, é normal as mães relatarem que elas começam a usar, aí passa um tempo, ela já manda o vídeo da criança, ela mesma passando, ela pedindo, ela se relacionando, porque a criança, ela tá ali, ela entende, ela sente, é muito fácil, então é muito gostoso. Obviamente tem que ter segurança, porque as nossas crianças estão em processo de formação. Obviamente existem óleos que não são recomendados, outros que são bem mais seguros, mais tranquilos de você usar. A gente sempre fala muito da diluição, sempre de usar no óleo de coco, especialmente, que é um ótimo óleo veículo, né? Um óleo vegetal ótimo para você diluir o óleo essencial. Então, existem sim recomendações pontuais e específicas para as crianças. Eu e a Vanessa temos muita experiência com isso, prática, para além de teoria, que eu, particularmente, na maternidade, eu levo mais a sério a experiência prática do que a técnica, gente, porque técnica por técnica, às vezes na prática você lê um monte de coisa, na hora que você bota na rotina, na prática não funciona. Então, eu falo que nada substitui a tua vivência e a tua experiência. Então, se você é mãe e ainda não usa óleos essenciais, conversa com a Vanessa, fala com ela, que eu tenho certeza que ela, juntamente comigo, porque nós estamos juntas nesse processo, a gente vai ajudar você a ter essa autonomia que a gente tem, essa intimidade que a gente tem, porque o que a gente está fazendo aqui, como mãe, é criando filhos fortes, saudáveis, e que sejam livres de qualquer coisa que aprisione eles. E a gente sabe que pessoas que usam remédios todos os dias não estão livres, elas dependem daquele remédio, elas precisam todos os dias tomar aquele remédio por algum problema específico. Então, à medida em que você consegue criar filhos que não dependam de nada, que eles sejam livres, você está conseguindo com que ele tenha mais acesso a quem ele realmente é, a que ele consiga viver aquilo que ele foi criado para viver. Então, é um prazer. Para mim, assunto criança é o que mais queima no meu coração. É um prazer estar aqui. Van, quer apresentar aqui de uma forma geral o kit? Vamos lá. Então, hoje a gente, quando você compra o seu kit, né, que você pode comprar lá com o seu usuário, quem não tem usuário pode falar comigo e com a Tá também, que a gente conversa, para você se cadastrar, para você ser cliente preferencial ou consultora, né? Você tem essa bolsinha aqui e vão vir 7 óleos essenciais. Todos vão vir, você vai poder montar, que eu acho a coisa mais gostosa do mundo, que vem tudo separadinho, e você começa a montar um mosquetão junto com os seus olhinhos, e as crianças amam, né, essa parte de cor e tal. E quais óleos que vem, né? A gente falando bem por alto, a gente vai entrar em cada um deles. A gente tem o Thinker, que é um mix focado para atenção, né? Que pode ser usado. O Kit Kids ele é para crianças, mas ele pode ser usado por todo mundo. Eu uso bastante dos meus filhos, tá? A gente tem o Temer, que é um mix de bem-estar. A gente tem o Calmer, que vai ser o mix da calma, aquela coisa do sono, aquela coisa de relaxamento. O Rescue de conforto. O Stronger de proteção, né? Muita da parte de imunidade também. O Brave, da coragem de ajudar as crianças a irem. Eu tenho uma história incrível da minha filhinha em adaptação escolar sobre ele. E o Steady, que é o mix do equilíbrio. Então, a gente tem uma alçada completa para usar com as crianças. Para a gente saber em que momento cada coisa pode ser usada e como a gente pode usar de maneira mais segura. Tá bom? Pode passar, amiga. E é uma gracinha, né, gente? Porque olha só, ele vem esses cartõezinhos aqui. Você tá com os cartãozinhos também, Van? Aí
Calma Fácil? aí, tenho, calma aí. É que eu tenho E dois. Eu não tenho só um Kit Kids, eu tenho dois. eu também, amiga. Eu tenho tanto para a Lua quanto para o Caio. Os dois têm. Aqui, ó. E esses cartões, gente, é muito legal, porque ele vem um cartão explicativo. Então, ele tem cada um dos olhos. Então, para nós, mães, e até para as crianças, quando já estão no processo de saber ler, é muita autonomia, porque aí a criança já vai, relaciona a cor, né, com o nome, e aí ela já consegue ler para saber para que serve, né? Então, é muito fácil. E aí ele vem a bag, que é essa bolsinha bem fofinha, que tem até os encaixes dos olhos, né? E aí ele tem esqueci o nome agora que a Carlinha até Mosquetão. comentou, mosquetão, para fazer aí como se fosse um chaveiro. Então fica bem legal E eu também. gosto, tá, também porque assim, ele tem um espaço para os olhos certinho, ainda tem sobra, porque o que acontece? Para mim, eu coloco outros mix, eu boto mix de febre, eu boto outras coisas e tem espaço a mais para colocar, ó, tá vendo que tem um borrachadinho aqui? E além disso, tem um espaço em cima, ó, que fica escondidinho. Às vezes eu boto algodão, porque eu levo uma coisa, um mix de otite, alguma coisa, eu boto um algodãozinho aqui, então é uma bag. Por que eu tenho dois? Porque eu coloco um na mochila das crianças e um fica dentro do quarto deles, para eu poder sempre ter à mão esses olhos. É, Você tem desde o começo do lançamento, né, Van, um kit Sim, que já, eu né? comprei no lançamento. Que lançou no Brasil, gente, outubro de 2019, esse Uhum. kit. E aí é um sucesso. E aí agora voltou. Por isso que a gente, inclusive, está fazendo essa aula, porque muitas mães estão tendo a oportunidade de agora ter o kit. Então a gente está aqui para esclarecer sobre como que você vai usar. Aqui uma fotinho linda, espero que a próxima foto seja o teu filho, assim, se relacionando com os olhos nessa tranquilidade, né? Aqui a gente primeiro escolheu mostrar para vocês qual é a composição, né, do mix, porque todos eles têm como principal composição o óleo de coco fracionado. Tanto é que se você olha qual é a composição dele, ele primeiro aparece o óleo de coco fracionado. Por quê? Porque ele é todos já diluídos em óleo vegetal para facilitar essa aplicação de uso tópico. Todos eles vêm com o frasco roll-on, que é justamente isso, para você aplicar. Então, eles são um kit para uso tópico, né? E aromático, porque você pode também, obviamente, inalar. Quando você olha aqui para a parte das composições, no caso do Calmer, você vai ver que ele é composto basicamente por óleos florais e amadeirados, o que traz todo esse objetivo de inspirar calma, tranquilidade. O Calmer é um óleo que ajuda, um mix que traz muito relaxamento. E aí aqui a Van incluiu como que você pode usar. Van, pode até mostrar, Vamos lá. ficar com ele. A gente não alinhou, porque é tudo Sem muito, problema. né? Né? Então, o que que a gente pode usar o Calmer, né? Pela composição que ele tem, ele pode. Eu gosto muito de usar à noite, né? Na hora do sono. Então, assim, tanto nas sonecas quanto depois do banho, é um óleo essencial que você pode colocar nos pezinhos da criança, para ajudar esse relaxamento, né? Para agitação, para insônia. Quando tem muita dificuldade, sabe quando a criança às vezes está com muita coisa, muito agitada, principalmente se viu TV antes, alguma coisa, já dá uma ajudada para ela acalmar, né? Quando também a criança está tendo birra, a gente fala muito disso, né? Ah, tá tendo birra, tá com raiva, tá impaciente, alguma coisa. É um óleo super bom para você usar, né? Eu gosto de quando é birra, eu coloco na linha da coluna, que é maravilhoso. Você vai por trás, assim, a criança tá tendo aquele acesso, só faz assim, sabe? A criança nem vê, ela só olha assim, o que aconteceu? Mas é maravilhoso porque já dá aquela ajudada da criança realmente retornar ao modo comum dela, né? O neutro, modo neutro. Quando também a criança está com dores, né? Porque a gente tem a parte anti-inflamatória e óleos anti-inflamatórios muito potentes, então, parte de dor de crescimento, muscular, parte de inflamação da pele, também mudanças de humor, como eu falei, né? Da questão de tanto a birra quanto a raiva, a questão de ansiedade. Se é uma criança que tem muita ansiedade, é um ponto que a gente pode usar, não precisa ser só à noite. Então, assim, poxa, a criança está com alguma coisa, tem uma prova,
não só entrar no foco, mas entrar na calma, no relaxamento, de ajudar ela. Quando a gente consegue anestesiar, né, a nossa mente, a gente consegue ter mais foco para fazer as coisas. As crianças são a mesma coisa, né? Elas têm maior dificuldade até quando tem muitos sentimentos rolando. Então, ajuda muito nessa composição. Como eu uso aqui em casa, eu gosto muito nas sonecas. É o óleo que eu mais uso nas sonecas, tanto em casa quanto quando eu saio de casa, porque ele ajuda. Também, coisas que você pode usar que não estão aqui, que são muito legais, são machucou, né? Machucou na rua, você pode ser um óleo perfeito para você passar na ferida. Claro que se for uma ferida aberta, a gente, como é um roll-on, a gente não quer que contamine. Então aí você pode abrir a capinha e colocar o olhinho, né? Não tentar não contaminar aquele óleo, mas você pode usar picadas, você pode usar também pode usar numa parte respiratória, tá, gente? Porque vai ajudar. A lavanda é um suporte respiratório mais calmativo, não é tão rápido, tão forte, mas ele vai fazer um suporte muito positivo para essa criança, tá? Ele tem também a camomila romana. Eu, particularmente, sou suspeita, porque eu amo o óleo de camomila romana para as crianças. Então, na parte de dentição também dá para usar aqui na mandíbula, sabe? Você aplica. E como a Avon falou, tanto a camomila romana quanto o cananga, né, que tem dentro dele também, e a lavanda, são óleos muito anti-inflamatórios, analgésicos, antissépticos, antimicrobianos, por isso que todas essas indicações que a Avon falou, do machucado, de uma crise de ansiedade, de uma crise de birra, tudo isso é um óleo que é super versátil. Então, ele não é um mix só para dormir, ele é um mix para você usar numa regulação neurológica para trazer essa calma, esse conforto, essa paz, e também nessas questões físicas de dor, de machucado, de alergias, porque ele vai trazer esse efeito calmante e anti-inflamatório para a pele. Então, às vezes a gente vê o nome, mix da calma, e a gente fica restrito a usar ele, especialmente na noite de sono. Mas ele é mais que isso, gente. O Calmer é um mix que dá para sair com ele, tipo, ficar de bolsa, sabe? Incrível, né? E o aroma dele é uma delícia, né, Van? Sim. Então, ótimo. O próximo, esse aqui, gente, eu acho que eu acho que do kit, esse é o que mais eu compro individual, porque você pode comprar individual também, né? Você não precisa usar só no. Como é que fala? Comprar o kit. É que no kit vale mais a pena, vem a bag, vem a bolsinha, vem os cartões, é mais legal. Mas você, depois que acabar, você pode ir comprando eles individuais. Gente, o Stronger, ele aqui tem todas essas. Ele tem rosa, que é um óleo, na minha opinião, é o óleo mais incrível que a gente tem, assim. Eu falo que o frankincense é o meu favorito, mas o rosa é o do meu coração, assim. O rosa é um óleo que eu acho incrível. E ele E aí tem o tem os óleo de dois, né? rosa. Então, E aí tem o frankincense e a rosa. como, né, tem o Juniper Berry também, tem a Litsea, que é super antimicrobiano, anti-inflamatório, né? Então tem, assim, óleos muito é, valiosos mesmo, né? A Litsea é um óleo que nem tem para vender individual no Brasil e é um óleo que está no DDR Prime, é um óleo muito anti-infeccioso, né? A minha experiência, Van, agora a Van vai falar um pouco da forma de uso, mas a minha experiência com o Stronger, eu me apaixonei pelo Stronger no pé, mão e boca do Kai. Quando ele teve pé, mão e boca, que eu usei lavanda, melaleuca e tudo mais, e aí a Amanda, que tinha tido a experiência de usar o Stronger no pé, mão e boca, ela me mandou, ela falou, Thaís, usei o Stronger. Gente, eu fiquei impressionada. Eu usei o Stronger no pé, mão e boca do Kai e foi assim, ó, um dia tinha secado as lesões e estava zero. Então é um óleo que você pode usar muito. O Stronger é proteção, né, Van? Sim. Pode continuar aqui, Van, nesse Então, slide. eu amo essa história da Tá, porque eu falo pra todo mundo, porque é uma coisa que, assim, eu nem sabia, antes de ter filho, eu nem sabia que existia uma doença chamada o quê? Pé, mão e boca. Pé, E boca. aí, e assim, quando você vê, é um troço absurdo, que demora mais de uma semana para passar, a criança fica cheia de bolinhas em todas essas extremidades. Então, assim, você usar um mix de proteção e ele
sanar rapidamente, para mim foi incrível mesmo eu sabendo do potencial, porque por mais que a gente saiba o mental, como a gente falou muito no início, a experiência, a vivência do óleo é muito mais grandiosa e ela traz aprendizado muito maior, né? Então, o Stronger ele vai ser um mix de proteção que vai ajudar a gente na questão tanto antimicrobiana, antiviral, né? Então, toda a parte que a gente precisa de imunidade, né? Eu preciso de uma imunidade, esse é o óleo. Um ponto que para mim trouxe muito forte, a minha bebê, né, minha menorzinha, que tem 1 ano e 10 meses, ela começou a escola em agosto. Eu falei assim: vai começar a escola, vai vir doente, porque meu filho maior foi assim, né? Só que eu não tinha feito a estratégia de usar o Stronger todo dia na adaptação, no primeiro mês. Fiz com a Bia. Bia não ficou doente. Não ficou doente. Então, assim, ela aparece com algum sintoma, eu já boto o Stronger no pezinho e passa. Então, assim, é uma coisa que é a vivência, né? Muito forte. E a gente sabe, quem tem filho sabe que a adaptação é batata para trazer. Então, é uma proteção a mais que é importantíssima para ter. Então, para questão de gripe, para questão de imunidade mais baixa, às vezes a gente fala assim, agora, São Paulo, quem está em São Paulo viveu. Tava um calor de 40 graus, hoje tá um frio, um vento, as crianças não aguentam, então, dor de garganta, passar na garganta, passar nos pés, sabe? Essa questão de realmente de tosse muito forte, ele é um grande mix que você vai usar diariamente. Principalmente que, assim, eu gosto muito do frankincense aí, que frankincense para qualquer coisa de imunidade e proteção tá ali, ele no mix. Então é importantíssimo. E aí também a questão de fungos, de parasitas, de arranhão, você pode usar também. Então, assim, às vezes, não tem o kit, que não tem, mas eu tenho um só. O Stronger e o Calmer são assim aquela coisa potente, né? O combo potente para você poder usar. A Bruna tá falando, até meu marido ficou doente com a mudança de tempo. Exato. Quem não fica? E as crianças são mais suscetíveis ainda porque tá ali, né? Estão sempre intensamente no frio e no calor. Então, traz pra gente. E agora, assim, se você tiver só o Stronger, você pega, passa na garganta, passa aqui nos pés e rapidamente você vai ver que vai ter um efeito para você, né? E as crianças têm o sistema imunológico, obviamente, em formação, né? Como todos os outros sistemas. Então, alguma coisa que ataca a criança, ataca a gente de forma diferente, né? Então, a gente tem como dever, como pais e mães, criar um fortalecimento do sistema imunológico para que eles fiquem cada vez mais fortes. E aí, uma das estratégias que, para mim, nossa, assim, o Stronger, para mim, é o óleo que toda mãe tem que ter. Hoje, quando alguma mãe me procura, Van, e ela fala, eu queria 2 óleos, eu falo Calmer e Stronger. Tipo, eu passo os 2, tipo, que é os meus favoritos, assim, e muito seguros. Gente, a composição desses 2 óleos são muito seguras para crianças pequenas, inclusive. Então, não tenham receio de usar Calmer e Stronger nos seus filhos. Bruna, eu usaria os 2, assim, com meses já usaria, sabe? Obviamente que o Calmer eu começaria até primeiro, porque a lavanda é um dos óleos mais seguros, a própria camomila romana, e o Stronger, à medida em que você já começar a sair mais com o bebê, tipo, sei lá, uns 6 meses, assim, eu já começaria a usar, sabe? Então, o Stronger é um óleo para usar todos os dias. Tá? Pode usar. Óleos super seguros. Para mim, sendo muito sincero, os 2 mais seguros na composição é o Calmer e o Stronger. Falando do Kit Kids, pensando em crianças menores, né? Quando a gente fala de crianças de 6, 7, 8, aí a gente já pode usar em todos os óleos desse kit. Mas pensando em bebês, falando de bebês, o Calmer e o Stronger, para mim, são os 2 óleos mais seguros do kit. Porque eles não têm nada de cetonas, nada de composições químicas que trazem afinidade neurológica. Então, a gente fala muito de não usar hortelã-pimenta, alecrim nas crianças pequenas. Então, por isso que, para mim, o Stronger e o Calmer são os óleos mais seguros e que eu recomendo para todo mundo de olhos fechados. São óleos que, né, enfim, são excelentes, tá? Então, o Stronger usa na rotina preventivo, porque, gente, prevenir é sempre melhor que remediar, né? Então, quanto mais você fortalecer o sistema imunológico, menos doente eles vão ficar. E se eles começarem a ficar doentes, mais fácil eles vão se curar.
Então, na verdade, usa o Stronger todos os dias. Eu gosto de usar ao redor do umbigo, na nuca, ao longo da coluna e na planta dos pés. São os lugares que eu mais gosto. A área da garganta, que nem a Van comentou também, é bem interessante. Tá bem relacionado com a glândula timo, né? Então, é ótimo. E se ficou doente, intensifica o uso. Continua usando o Stronger, mas aí você vai usar mais vezes no dia. De repente, no uso preventivo, você vai usar antes de ir para a escola, antes de dormir. Agora, quando ele estiver ali com alguma ameaça ou algum sinal já, sintoma, você já pode começar a usar ele mais intensamente. Desfrutem do Stronger. Impressionante Ô, amiga, capacidade até antimicrobiana. para passar uma coisa, eu tava numa festinha no final de semana agora, uma festinha de criança, e uma amiga minha, a filhinha dela tava com febre, chegou com febre. E eu fui lá, peguei o Stronger, sempre tem na bolsa, né? Peguei o Stronger, passei nos pezinhos dela, falei assim, ó, deixa eu passar. Juro, se eu mostrasse o vídeo pra vocês no final da festa como a criança tava, ninguém falava que ela teve 39 de febre durante a festa. Ela tava rindo, tava pulando, tava gargalhando. Então, assim, é uma coisa que você vê funcionando muito rápido, né? Então, ajuda mesmo aquela criança ao seu corpo reagir, né? Porque os olhos, eles vão fazer o quê? O seu corpo reagir de maneira mais saudável. Então, ele vai lutar de maneira mais saudável, ele vai acalmar de maneira mais saudável, mas ele vai influenciar aquele corpo a trabalhar. Então, é incrível a potência dele, né? É. O suporte ao funcionamento saudável do corpo é o mecanismo de ação principal dos óleos essenciais, né? Por isso que é isso mesmo, é incrível. E ainda mais as crianças, que ao mesmo tempo que caem muito rápido, recuperam muito rápido, que a criança tem isso. Tem um dia que ela tá péssima de cama, vomitou não sei quantas vezes, tá com febre, no outro dia ela tá zero. Então a criança tem essa, né? Ela vai do cair muito e do recuperar muito rápido, né? Por isso que a gente tem que ser atento às crianças, porque essa oscilação dela é mais rápida, né? Aqui, mais uma criança interagindo aqui com os cartões. As crianças adoram, gente. É um presente para o Dia das Crianças mesmo. E aqui a outra criança fazendo a inalação. Muito legal. Esse aqui também é um óleo bem legal. Eu gosto muito desse, do Rescue, que é o óleo, o mix do conforto, né? Van, você tem ele também é uma composição, tem copaíba, né? Então eu gosto desse aqui nas birras também, que a copaíba é bem regulador neurológico, né? Tem a lavanda, que tem ali o linalol, né? Então o aroma dele é bem legal. Eu falo que ele é o Deep Blue das crianças, quando alguém me pergunta sobre ele, Van. Eu tinha tirado o áudio aqui. Então, pra gente, pra questão de criança, vai, brincou muito na rua, ou fez muito exercício. A primeira vez que eu fui usar, de verdade, foi quando a gente levou o Ben no zoológico e ele pela primeira vez andou o zoológico inteiro. Quem foi no zoológico São Paulo sabe que é gigante. Imagina uma criança que, na verdade, não tinha nem 4, tinha 3, andar o zoológico inteiro, o dia inteiro. Ele chegou à noite, ele não conseguia dormir, porque ele falava que a perna estava doendo. E foi aí que eu fui lá e coloquei nele o Rescue, assim, para isso. E ele conseguiu acalmar, relaxar e dormir. Então, assim, é algo que é incrível para você usar na criança. Eu gosto muito também quando essa semana teve uma cliente que falou assim: Van, eu tô com minha filha aqui que tá com dor de cabeça. O Rescue pode ajudar nessa dor de cabeça infantil. Se tem uma pequena ali, sinusite, alguma coisa, ele vai ajudar, né? Porque a copaíba é anti-inflamatória, então vai ajudar bastante. Essas tensões musculares, a questão de medo também, né? Então a copaíba, ela ajuda muito nessa questão de ansiedade, de medo, de pânico. Então, se a criança está passando por algum momento muito muito específico, muito peculiar, né, que tá afetando, aconteceu alguma coisa difícil, o Rescue também pode ajudar nessa parte emocional, não é só na parte física. Por isso que a gente tem que olhar sempre o óleo por maneira completa, né? Como que ele pode ajudar nesse momento. Então, todas as partes musculares, anti-inflamatórias, a parte de relaxamento também pode ser usada pelo Rescue, que é por isso que é o mix do conforto, né? Ele vai trazer esse conforto para essa criança e também para o adulto. Então, eu chamo ele de o mix das pernas cansadas.
Justamente isso que a Van falou. Ele, por isso que eu brinco que ele é o Deep Blue do adulto, porque ele é para dores de crescimento. Quando a criança, esse exemplo que a Vanessa deu, para mim ele é exatamente certeiro para o Rescue. Ele é aquele mix que assim, a criança brinca, 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 aí chega à noite, ela tá exausta, mas ela tá tipo assim, com o corpo muito cansado ao ponto de não conseguir relaxar, sabe? E aí o Rescue é um óleo que você pode fazer uma massagem nas pernas, que você pode fazer uma massagem nos pezinhos, porque ele vai causar esse relaxamento físico mesmo. E quando a Van fala da dor de cabeça para a criança, é muito legal, porque ele também é muito seguro. Até pela própria composição dele, ele também é um óleo muito seguro, ele também é um óleo que eu também indico para crianças muito pequenas. Por que eu estou ressaltando isso? Porque tem alguns outros que, para criança muito bebê, eu já sugiro esperar, né? Então, não usar. Tipo, o Finker é um, por exemplo, que eu já acho que dá para esperar. Não precisa usar para criança pequena, dá para você usar para criança, tipo, depois da primeira infância, sabe? Agora, esses três primeiros que a gente colocou, e até foi por isso que a gente colocou nessa sequência, eles são os top 3 mais seguros do Kit Kids, falando de crianças, de bebês, tá bom? Então, podem usar também, o Red Pro é um óleo também super seguro para você usar. E aí, então, ele vai causar esse relaxamento num nível mais físico. E o Calmer vai causar um relaxamento num nível mais emocional, mental, né? Então, essa parte mais de ansiedade e tudo mais. Então, muito legal. E esse negócio do medo, que está até escrito aí, agonia, medo, estado de choque, ele vem muito também por causa do hortelã verde, né? Porque o hortelã verde, ele é um óleo que traz muito essa parte da confiança. Então, às vezes, até se a criança é muito tímida, é que a gente tem o Brave, né? Nesse kit, que é incrível para isso. Mas o Rescue pode também ter uma opção, né? Porque às vezes a criança também, é o que a gente está falando aqui, é muito a prática. Existe aí o padrão que a gente fala, mix do conforto, mix da calma, mas às vezes, como a sua criança vai se relacionar, vai ser muito mais sobre ela com o óleo essencial do que propriamente com tá escrito qual é a indicação dele, né? Então, permita que a sua criança use e observe como ela reage, como ela se sente. Eu sempre falo isso, o sucesso da aromaterapia está sobre você olhar para o sentir, como você estava e como você está depois de usar o óleo essencial. Se você tiver essa sensibilidade de prestar atenção, né, em como você muda, né, faz toda a diferença. Beleza? Gente, o Steri é um óleo que eu particularmente amo o aroma. Eu gosto muito do cheirinho do Steri. Ele é o mix do equilíbrio. E aí, quando você fala equilíbrio, você fala num lugar mais emocional mesmo, né? Então, por isso que ele é mais num lugar de salto de crescimento e tudo mais. O coentro que tem nele, eu uso nos meus filhos, tá? Quem me segue no Instagram vê que eu uso. Mas se você tem bebês, eu já não iria no Steri, porque ele tem o coentro, e o coentro é um óleo que pode não ser mais seguro e recomendado para bebês. Então, se você tiver bebês em salto de crescimento, eu iria para o Balance, que é um óleo que está mais na madeira. Aqui ele tem esse mais, né, uma mistura diferente. É um aroma super diferente, né? Tem magnólia, eu adoro essa flor. É uma flor muito valiosa, muito rara. A gente nem tem o óleo de magnólia furo no Brasil. Mas para crianças já da primeira infância é bem seguro. Então, tipo, 7 anos já dá para começar a usar super, que ele vai ser bem tranquilo. Eu estou falando isso, gente, porque tem tido muitas perguntas sobre o uso de óleos essenciais nas crianças e até um pouco de polêmica, eu diria. Mas eu acho sim que a gente tem que ter muita segurança. Então, por isso que eu estou falando para vocês no nível mais seguro, num nível que eu, particularmente, às vezes nem faço na minha própria família, porque os meus filhos usam o Steri. A Lua usa o Steri, e eu gosto muito e sei do como é o relacionamento dela com os olhos. Mas olhando num lugar de começar o relacionamento, é... olhando no lugar de começar o relacionamento, eu colocaria o Steri mais, não nesse primeiro momento, tá bom? Van, quer falar um pouco aqui sobre ele? Ah, o vídeo falando. Peraí, tá no mudo. Opa, desculpa.
Então, eu tô precisando de steady lá embaixo, tá dando ruim, por isso que eu tô tirando o áudio. Levei todos pra cá pra cima, tá precisando lá embaixo. Então, vamos lá. A Vivian falou que ajuda para dormir melhor. Sim, é um mix que pode ajudar muito a criança por se equilibrar e aí conseguir dormir. É um balance, né? Ontem a gente tá no grupo de clientes. Se você não é cliente, quando você se torna nossa cliente, se você participa de um grupo onde a gente dá um apoio para qualquer situação que você está vivendo, né? Então, assim, além de você ter sua consultora, você tem ali um apoio extra de trocas de informações. E ontem mesmo tinha uma mãe falando, um pai, uma mãe, né, falando que, poxa, quero usar o Balance para dormir, posso? E a gente ajudou. Então, assim, é o nosso Balance, só que diluído, né, no Roll-On. E ele pode sim ajudar na rotina do banho. Ele pode ajudar muito na questão de birra, porque assim, quando tá aquela coisa, a situação tá difícil, né? A criança tá surtando ali, não tá entendendo as emoções dela, ele ajuda a equilibrar. O steady, quando a gente bota em inglês, ele é como se você tivesse, sabe, slackline, gente, brincando na corda bamba? É isso, sabe? É como você consegue ficar steady naquela corda bamba. É isso, exatamente sobre isso. Então, aterrar a gente, a tirar a agitação, tirar esse hiperestimulado. Então, a criança fez muita coisa naquele dia, né? Saiu, brincou, ficou muito. Eu gosto muito da filosofia Waldorf, então ficou muito lá fora, né? No externo, expandiu. E aí chega em casa não consegue nem tomar banho, sabe? Quer tomar banho? Não, não quero, sabe? Tudo é não. Aí você pega um steady, vai ajudar, mas a gente entra nessa coisa da segurança que a gente falou, né? A gente olha muito para química, como a gente era uma terapeuta, a gente olha muito para química de, tá bom, o que pode ser mais seguro para vocês usarem. E aí a primeira infância, a gente, quando ela termina, é mais fácil de você usar esse mix, mas vai ajudar, assim, extremamente, né? Não tem nem o que falar. É exatamente isso, Van. Perfeito. O próximo aí, e planta dos pés é ótimo, né? Porque como ele traz justamente esse equilíbrio, né? Que em português a gente chama mix do equilíbrio, porque é uma harmonização emocional mesmo, né? Então, esse equilíbrio emocional, a planta dos pés é bem legal. A planta dos pés é um lugar ótimo para usar nas crianças de uma forma geral, né? Então, aqui uma imagem fofa. Agora o Brave. Eu Eu também. amo. Eu uso em mim muitas vezes o Brave, sim, sabe? Como um perfuminho mesmo. Eu gosto da descrição do Brave no site da Doterra. Ele fala que o Brave é um mix para te ajudar a enfrentar os pequenos e os grandes desafios do dia a dia. Então, ele é um mix da coragem, né? Ele tem a laranja, que é ótimo. Os mantos têm um cheiro incrível, né? Muito bom também. Ele tem o Amires, que é um óleo que não tem no Brasil, então a gente não tem um relacionamento individual com ele. E tem a casca de canela. A casca da canela é um óleo que a gente acaba segurando mais para a infância, por isso que ele também acaba sendo mais para, tipo, eu usaria a partir dos 5 anos, colocaria ele um pouco mais, assim, e adoro o Brave, gente, assim, antes vai começar o futebol, vai começar a natação, vai ter uma prova, vai para um dia da escola nova, vai para um lugar que tem muita gente. Toda vez que você expõe a tua criança numa nova cenário, novas pessoas, eu gosto assim, tipo, a Lua, a gente vai num lugar que tem muita gente, eu uso Brave, sabe? Porque a canela é um óleo que vai muito para essa autoconfiança, né? É um óleo que estimula muito o empoderamento, a força, né? Então, por isso que a canela traz o enfrentar os pequenos e os grandes desafios, né, Van? Exatamente. Eu, assim, usei agora há pouco na adaptação da minha filha também, e foi incrível, porque, assim, eu achava que ia ser difícil, porque a adaptação do meu filho, eu achei que ia ser difícil, não usei, mas eu falei assim, caramba, como que vai ser? Porque ele era muito apegado, a Bia, eu falei, uma criança de menos de 2 anos, como que eu vou fazer? E eu usei, né? Como a gente falou, o que a gente indica, não necessariamente a gente tem uma vivência muito maior, né? E aí eu coloquei na Bia, e assim, na primeira semana ela estava adaptada, estava super bem, aceitava todo mundo, então foi uma coisa que eu senti que ajudou muito a ela ir, né? Então essa questão de, às vezes tem muito medo, às vezes não entende o movimento, né? Esse sair de casa para ir para um lugar que está muito cheio, é um óleo que vai ajudar muito. Teve uma vez que até uma cliente nossa falou assim, ai, meu filho para jogar futebol, às vezes tem muito medo. Pode ser um óleo que vai ajudar ele a ter confiança, ter coragem para ir, né? A gente também fala que aí você fala assim, caramba, tem exaustão, cansaço. Por que que tem? Porque a laranja ali, ela vai ajudar a elevar esse Importante. humor,
ela vai elevar a tua energia, né, muito forte. Então, assim, naqueles momentos que a gente precisa, volta. A confiança mesmo vem muito dessa laranja, dessa canela. E também, por ser um cítrico, essa confusão mental é ajudada, né, ela é retirada por conta disso. Então, assim, é um mix que ajuda muito crianças e adultos, né, a terem coragem para a vida. Então, por isso que a gente fala assim, comprar um kit desse, mas eu tenho um bebê de 2 anos, nem tudo eu vou usar para a criança, mas você vai usar em você. Então, é um mix para a família. Por isso que eu gosto muito de deixar na bolsa deles, porque em qualquer momento, qualquer situação, eu posso usar em mim e neles, não só uma coisa assim, essa diluição é só para mim, e acaba não deixando eles, não permitindo eles usarem também. Então, essa é a oportunidade. Até porque eles são reflexos emocionais nossos, né? Eu vejo isso aqui em casa, assim, de um jeito assustador até. Se eu não tô bem, é incrível, assim, como a Lua, ela imediatamente também não está bem. Então, a gente não pode esquecer de olhar para a gente. Então, quando você tem um kit desse, é legal. Se você sente insegurança, se você está começando um novo projeto e te falta aquele suporte de autoconfiança, o Brave pode ser usado para você também. E o Brave é um óleo que, por exemplo, igual eu estava falando, canela e tudo mais. Só que não é um óleo que, de repente, você vai usar todo dia. É um óleo que você vai usar pontualmente. Você vai num lugar ali, você vai usar dele. Isso vai ter problema para ele de impacto? Super improvável, gente. A gente precisa, é diluído. Então, assim, a gente precisa olhar para esse lugar de segurança versus a exposição, versus a frequência, versus o como você vai usar, porque senão a gente acaba indo para uma coisa que a realidade prática daquilo que você está usando. Então, você pode, às vezes, até usar em você mesmo, como um próprio perfume, e isso, pelo relacionamento olfativo, você já cria essa atmosfera. É até vibracional mesmo, se você for olhar energeticamente, né? Os óleos essenciais são produtos extraídos naturalmente, produzidos pelas plantas, então eles têm padrões vibracionais, e à medida em que você usa os óleos essenciais, existe essa frequência energética que também vai ser alterada em você. E nós, mulheres, tem uma frase, eu sei que eu acho que tem homens aqui online, mas acho que a gente é maioria mulheres, eu acho que nem tem homens mais. Eu falo que as mulheres são a alma da casa. Então, se a gente está elevando a nossa vibração, a gente vai elevar a vibração do nosso lar, da nossa família. Então, que a gente tenha o olhar de ser mamães incríveis, mas que antes disso a gente seja incrível para a gente mesmo, para que a gente consiga realmente, né, transbordar isso para os nossos filhos. Então, a gente está falando dessa parte de segurança, não é num lugar de pôr medo, até porque eu, particularmente, acho que o medo não combina com os óleos essenciais. A gente tem que ir num lugar de segurança, calma, conforto e autonomia. E aí, o próximo é o Thinker, que é o que está aqui. Tá vendo? Tanto é que eu deixo o meu Thinker aqui. Por quê? Porque ele é um mix que vai trabalhar a parte de atenção, de foco, né? Você não precisa dar foco para uma criança de 2 anos, né? Assim, olhando para uma questão mais concentração, você pode ajudar ela a ficar mais aterrada. Então, de repente, um próprio Steri vai te ajudar, um Calmer vai te ajudar, né? E o Thinker, ele pode ajudar você, por exemplo, a ajudar as crianças que estão começando num processo de alfabetização, que estão começando a ir em processos de escola onde já não é mais, né, só lúdico, só construtivo, que já precisa, né, estar ali mais presente. Então a gente precisa entender, né, os cenários e as melhores opções de usar. O Finker, ele tem o vetiver. O vetiver é um óleo que é muito calmante, é muito aterrador. É um óleo que a gente indica muito para crianças hiperativas, para até com espectros de autismo, porque é um óleo que trabalha bastante a hiperatividade, né? É muito comum você ver aí o vetiver nos protocolos de hiperatividade. Mas ele tem a menta e o alecrim, o hortelã-pimenta e o alecrim, que são óleos incríveis para concentração e foco, mas que a gente não usa na primeira infância, a gente restringe, né, de uma forma como rotina. Então, para os bebês, o Finker não é um óleo que você vai usar agora, você vai acabar usando o Finker mais para uma criança maior.
tá? E para você. Por isso que eu falo, o meu Finker fica aqui, ó, dando um home office, porque eu uso muito e o aroma dele é uma delícia. Eu dou de presente o Finker, tipo, pro meu cunhado. Eu dei o Finker de presente para ele, porque para foco, para concentração, então é um óleo incrível, né, Van? Com certeza. E assim, a gente pensa, né? Eu sei que cada vez mais a gente está tentando antecipar, tirando um pouco da infância das crianças, eu sou meio contra, né? Se eu colocar meus valores aqui. Mas antigamente a gente esperava o quê? Até 6, 7 anos para a gente alfabetizar as crianças, né? Então é onde é uma idade que entra talvez o fim, que entra a questão de a criança ter uma atenção, quando ela está com uma dificuldade de ali estar aprendendo, uma hora que a gente precisa que ela esteja ali para aprender o A, o B e etc. Então é um momento certo para isso, né? E mais ainda, eu vejo que o Finker não só para a questão da gente de estar atenta, mas para a gente poder estar presente para as crianças, porque tem o vetiver, né? E o vetiver vai acalmar a gente, vai fazer que a gente consiga entender aquele momento daquelas crianças que estão ali, às vezes, destruindo a casa. Por exemplo, meu filho, não sei se dá para ouvir no áudio, mas ele está destruindo a casa ali embaixo. Então, é um processo, sabe? Eu gostaria de descer agora e passar com essa criança, mas faz parte. Então, essas crises, né, muito fortes são interessantes por conta do vetiver ali, né? Quando a criança está com o pensamento acelerado, uma sobrecarga mental, a gente tá também, né, ajuda. Eu gosto muito de deixar também no escritório, tá aqui, porque na hora de uma reunião, na hora de fazer uma apresentação, na hora que você precisa concentrar para trabalhar, ele é incrível. Ele vai ajudar no humor, como a Tá já falou, né, nos espectros, tanto de autismo quanto TDAH, ele vai ajudar bastante. Nessa questão de crises mesmo muito fortes, ele vai ser um suporte incrível. Então, quando a gente olha, tá ali o mix de atenção, mas tem muito mais coisa. É também um mix calmante, é também um mix de te centralizar ali, porque o vetiver ele tem mais de 1000 propriedades, ele é incrível, e a gente ainda está só na superfície entendendo como esse óleo é poderoso, e ele é o principal dentro dessa fórmula, então assim, é um óleo que para se ter em casa de verdade. Quando você olha a fórmula, para quem nunca teve o Finker, quando fala assim, eu quero um mix de atenção, eu sempre falo, pega um vetiver, pega um lemon, pega um alecrim, que você faz essa junção, já fica incrível, e aí, tá, aí já tem tudo junto, né? Já tá pronto para você levar na bolsa para qualquer lugar. Ô, Van, eu uso o Finker nas crianças no carro. É o óleo que eu mais gosto no carro, sabia? Tipo assim, porque carro é drama pra aqui em casa, né? Entrou no carro, já eu e o meu marido já ficando na atenção ali, como é que vai ser hoje? Tem dias que é incrível e tem dias que é um pesadelo, porque chora, não sei o quê. Então tem os dois. E aí o Finker é o nosso amigo nessa hora, quando eles estão Sim. muito agitados, porque ele trabalha bastante essa parte de estar atento, mas porque às vezes a criança não vai dormir naquele momento, né? Tem criança que entra e dorme, tem criança que não, que acabou de dormir, não tá no horário da soneca, enfim. Aí o Finker ele traz essa presença, essa calma, até pra gente fazer alguma brincadeira, pra gente ouvir uma música, pra gente ficar ali num relacionamento familiar, é o meu óleo favorito. Nos meus filhos que são pequenos, eu uso muito pontualmente o Finker, mas eu uso mais nessa hora. Tipo, e fora esse horário, ele é meu. Eu uso aqui no meu trabalho, na minha concentração, acho incrível. A aroma dele é uma delícia também. Aqui, né, a gente vendo Finker nos pontos de pulsação, no peito, né, inalando, é ótimo. E agora, eu acho que a gente já tá no último, né? É o Sim. Tamer. O Tamer é inclusive, o último que foi lançado, né? Quando a gente comprou o Finker, o Kit Kids lá no começo, não tinha Tamer, né? O Tamer veio E depois. depois. Ele é o mix que eu falo que ele é tipo o Zengest. Opa, peraí, que eu fiz aqui uma coisa. Ele é tipo o Zengest do Kit Kids, né? Porque ele entra nessa parte de digestivo, né? Também para uma criança maiorzinha. Também não é um óleo que eu indicaria para a gente usar em bebês, tá? Por conta da hortelã, né? Mas ele tem o gengibre, que é incrível, inclusive para criança, bebê, gengibre é um óleo seguro, dá para usar, né? Eu quero até fazer no mês que vem uma aula sobre os óleos mais seguros para bebês, porque
para a gente ficar ainda mais tranquilo. Mas é um óleo ótimo para, tipo, dor de barriga, ele chama de bem-estar, mas ele é muito focado na parte digestiva, porque se você olhar para os olhos, você vê que todos eles trabalham muito na parte digestiva. Então, se a criança está com cólica, com dor de barriga, não está fazendo cocô, tudo que é parte digestiva, você pode usar ele ali topicamente, enjoo, né? Então, é bem legal. E aí eu indico mais para uma criança, tipo, a partir dos 6, 7 anos, assim, sabe? E você, Van, qual que é? Eu amo esse mix. Para quem hoje pensa muito no Zengest, esse é um mix diluído para isso, né? A gente tem que ter atenção porque tem uma menta piperita ali que vai ter uma mentona, então a gente não coloca para crianças abaixo dessa idade, principalmente bebês, a gente não usa. Mas tem uma qualquer dor de barriga, diarreia, qualquer desconforto estomacal, ele pode ajudar muito para viajar. Tem muito assim, ai, caramba, meu filho tem enjoo. É ótimo para isso, né? Na febre, por ele ter a hortelã, a hortelã vai fazer aquele efeito quente-frio que vai ajudar a amenizar a febre. Uma atenção, não gosto de tirar febre, tá, gente? A gente demonizou muito a febre. Febre é importante. Eu falo com experiência. Teve uma vez que meu filho, ele sempre foi cuidar de maneira natural. E aí meu marido ficou muito com medo porque a febre estava muito alta e não baixava de jeito nenhum. Então a gente também tem o entrave de maternidade e paternidade, a gente tem que aceitar o que é seguro do outro. E ele quis dar remédio, e com isso, por ele ter dado o remédio, o que aconteceu? A gente teve que ir para antibiótico. Por quê? Porque o corpo, a febre, é para você. O seu corpo entra numa temperatura para matar aquele vírus, aquela bactéria que está ali no seu corpo. Se você tira aquela febre, o seu corpo não consegue se proteger. E ele fica mais aberto àquela doença prosperar no seu corpo, e aí você ter que usar coisas mais fortes, que podem ainda ser os óleos essenciais, mas você acaba tendo. Então, assim, a hortelã-pimenta é muito para ajudar no momento, assim, não conseguir tirar de forma nenhuma. O pai da criança quer dar remédio, aí você usa o têmero porque vai ajudar a fazer esse efeito e dar um suporte, né? Então, para gripe, para tosse também vai ajudar bastante, porque ele vai em uma parte de respiratória, né? Vai abrir as vias respiratórias. Então, é incrível. Exatamente, amiga. E sabe o quê? Porque é isso, né? É, tipo assim, ai, nossa, né, a gente está vivendo um momento onde está sendo muito polêmico alguns óleos essenciais para as crianças, por isso que eu até coloquei no chat que em outubro eu vou fazer uma aula sobre os 10 óleos essenciais mais seguros para bebês e, consequentemente, para todo mundo, né? Porque é uma. Eu tenho um livro, gente, que é um livro muito, como que eu posso dizer? Conservador, né? É esse livro aqui. E ele fala sobre isso, sobre o uso dos óleos essenciais. Ele é bem restrito, sabe? Ele é bem assim, diluição e os óleos bem restritos. Então eu vou até me fundamentar com ele, porque aí ele é tipo o topo da segurança, sabe assim? Porque é isso que a gente está falando. Eu, particularmente, uso também nos meus filhos. E por quê? Porque eu uso pontualmente. Porque eu uso no momento que ele está precisando usar. E fora, gente, que, por exemplo, é isso que a Vanessa está falando. O Tamer, ele pode ajudar numa febre, por exemplo. E aí você fala, ai, nossa, mas tem hortelã-pimenta. Mas você prefere usar ele pontualmente ali, que é um mix que tem uma concentração baixa, ou você dá um antitérmico sintético? Então, às vezes, a gente fica num drama tão grande de usar um específico óleo essencial, mas aí, então, qual que é a saída? Usar uma dipirona? Usar um Tilenol? Então, por isso que é legal, já está terminando, por isso que é legal, bem, filho, a gente olhar para esse lado, porque às vezes você pega e fala assim, nossa, não vou usar esse, mas aí você vai usar o quê? Você vai usar dipirona? Então, é muito sobre o que você é, o que é inegociável para você mesmo, né? Como você quer cuidar dos seus filhos, tá bom? Então, gente, aqui, Van, você toca essa parte da rotina? Sim, sem problema. Então a gente trouxe aqui uma sugestão de rotina, tá, gente? Eu sei que cada família vai ter uma rotina diferente. A minha, por exemplo, já é diferente dessa. Então você vai ver aqui que como que você pode implementar no seu dia esses óleos essenciais. Amiga, você passa? Então, pela manhã, tá?
a gente pode acordar com o Steri para a gente ter um equilíbrio ali, né? Então, pode colocar na gente, pode colocar na criança, de trazer, caramba, ela conseguir começar aquela manhã equilibrada, né? Depois tem aquele café da manhã, o brincar livre da criança, e aí, se ela vai estudar, se ela vai fazer um dever de casa antes de ir para a escola, o fim... Amiga, volta, passou demais. O Finker, ele vai ajudar na rotina de estudos, né? Desse momento que ela precisa de atenção, precisa focar. E aí, depois, na hora de ir para a escola, se ela está com uma dificuldade para a escola, se está na natação, o Brave pode ajudar muito, né? Pode passar. À tarde, a gente tem um almoço aí, né? Se você faz, os seus filhos fazem uma soneca, eu indico muito a gente usar o Calmer, né, nos pezinhos, então faz aquela preparação para a soneca, isso é muito importante. Eu, além de usar os olhos neles, eu boto sempre o difusor ligado, é uma coisa que traz uma ambiência para eles muito forte, e eles conseguem saber, criança precisa saber da rotina, né? Então, ela vê que ligou o difusor, ela vê que passou o olhinho, ela já sabe até, mesmo se o óleo não funcionasse, ela pela rotina já entende que aquela é a hora do sono. Então, o Calmer vai ajudar muito nisso. Quando as crianças vão para a atividade da casa, né? Às vezes a gente quer assim, poxa, a criança ajudar dentro de casa, né? A gente fala assim, vamos ser corajosos, vamos fazer, vamos lá, botar uma roupa na máquina. Meu filho adora botar roupa na máquina. Então, assim, às vezes é importante a gente colocar as crianças junto na rotina, né? Então, o Brave pode ajudar nisso. E aí, criança precisa brincar, por isso que a rotina está sempre com um brincar livre ali. E depois a atividade ao ar livre. A Thaís mesmo é exemplo disso, quem vê os stories, as crianças vão para a praia, vão para o parquinho da praia, brincam horrores, quando chega em casa é interessante a gente usar um rescue para realmente revitalizar aquela criança, ela não ficar com dores, ela não ficar com aquela dor de crescimento, aquela dor de brinquei demais, né? Pode passar, amiga. E à noite, a gente, depois do jantar, a gente pode implementar um timer aí, se a gente tem uma coisa mais digestiva, se a criança está passando por alguma situação, é incrível. O banho, né? O banho já é calmante ali, e a gente vai por um calmer de novo para realmente ajudar essa criança a relaxar. E o Stronger eu uso muito à noite, porque o nosso sistema imunológico funciona muito à noite, né? Ele faz aquele reboot, né? Quando a gente está dormindo. Então, usar óleos que vão para a parte de imunidade e proteção à noite é incrível, não só para as crianças, como para a gente também. Então a gente pode usar, terminar ali à noite com eles, passando o Stronger ali nos pezinhos, passando na linha da coluna, para eles realmente estarem prontos para se entregarem e estarem sempre protegidos, né? Essa é uma rotina que a gente sugere, não é a única rotina, e aí a gente, na verdade, quer que você mude essa rotina, porque a gente quer que você viva como que é na tua vida, como que é o teu processo, e aí sim você vai trazer pra gente e falar assim, eu faço dessa forma, eu faço dessa forma, como a gente viu. Aqui a Vivi falou, nossa, eu uso o Steri para dormir. E aí você vai vendo o que funciona para o seu filho, porque os óleos essenciais, eles trabalham de forma individual em cada ser. Então, a gente fala que 90% da população acalma com lavanda, mas tem os 10% que não. Então, vivenciar os óleos é muito mais importante do que só saber uma técnica. Exatamente. E é muito legal essa rotina, porque no começo, né, se você está começando agora e você está com o seu kit, você fica, tipo, querendo uma direção. Então, a ideia dessa rotina é você entender em que momento que você vai usar como uma sugestão completamente aberta para que você personalize ela de acordo com a tua rotina, com a tua, né, o teu dia a dia, porque não adianta você ter uma orientação que não aplica para a tua rotina, né? E aí você vai ficar engessada numa coisa que não é orgânica, não é natural. Quanto mais orgânico, quanto mais natural, mais a tua rotina vira hábito. E à medida em que ela vira hábito, eu falei sobre isso ontem na aula, o hábito é você fazer sem perceber. Então, à medida em que você começa a usar os óleos essenciais de forma que você nem está percebendo, porque já é muito automático, é aí que você chegou no ponto aonde a prevenção é melhor do que remediar, aonde isso já é os remédios da tua casa, porque já é uma coisa orgânica. Só que isso só acontece com relacionamento. Não dá para você do nada querer fazer assim. Relacionamento e intimidade precisa de tempo. Você nunca é íntimo de alguém
sem você conhecer essa pessoa. E os óleos essenciais é igual. Hoje, eu, a Vanessa, a gente é aqui com autoridade, propriedade, intimidade, né? As perguntas que são feitas para a gente responde com tranquilidade. No começo, não era assim. No começo, a gente precisava pesquisar, no começo, a gente tinha receio. Ai, mas pode, mas não pode, igual a Bruna colocou no chat. Ai, esse negócio de criança, faz uma aula. Porque a Bruna está começando no processo, na jornada dela. Então, isso é normal. À medida em que você for tendo experiência, aí você vai conseguir chegar nesse lugar de falar as coisas de uma forma onde não é sobre você, é sobre a tua experiência, sobre como você faz. Por isso que eu tenho muita segurança de compartilhar como eu uso. E quem me segue no Instagram sabe que eu falo muito sobre isso. Eu uso assim. Então, é como eu uso nos meus filhos, né? Então, é compartilhar o que você faz, não é compartilhar livro, né? Porque a gente tem muita gente que compartilha um monte de informação de óleo essencial, informações incríveis, mas qual é o resultado prático? Como que essa pessoa cuida do seu próprio, da sua própria criança? A Às vezes pessoa nem tem tem uma criança filhos, na né? A pessoa rotina. tem filhos. Aí eu falo, gente, mas a pessoa não tem nem a rotina, porque, gente, criança, quem é mãe sabe o que eu tô dizendo. Falar é uma coisa, na prática é outra. Tipo, no dia a dia, ali, no que está acontecendo, é outra coisa. Então, eu sempre falo, conecte-se com quem tem o resultado que você quer ter. Você quer ter o resultado de ser uma mãe que confia, que tem intimidade, que cuida dos filhos com óleos essenciais, que está cada vez de uma forma mais natural, que não depende de medicamento sintético, que tem autonomia, então você tem que se conectar com mães que tenham esse resultado. Porque senão você está se conectando com o livro. E o livro não está ali na sensibilidade e na prática, né? Tá bom? E então, gente, mais uma vez aqui eu quero agradecer a presença de vocês aqui. É muito bom quando a gente tem uma sala cheia aí no meio da tarde. Você fala, nossa, que legal, o tanto de pessoas que estão afim de querer saber mais, de ter mais informação, porque com certeza isso é compartilhar, é o duplicar, né? Quem foi convidado por alguma consultora que está aqui na sala, fala com a sua consultora. Se você ainda não é cliente, fala com a Vanessa. A Vanessa está aqui pronta para contribuir, para ajudar, para ouvir, para esclarecer, para dar um caminho, e aí você vai se tornar nosso cliente oficialmente, e você vai estar lá no grupo de clientes, e o nosso grupo de clientes recebe esse e-book. Agora, quando acaba a aula, a gente manda os e-books, então esse material é um presente só para quem é nosso cliente, por isso que existe um atendimento e um bônus e vantagens em se tornar nosso cliente. Então, se você ainda não é cliente, fala com a gente e venha se tornar cliente. E depois da gravação a gente disponibiliza no canal do YouTube, que também a gente coloca lá no grupo, tá bom? Então, muito obrigada, Van. Obrigada pela parceria de sempre. Obrigada, gente. Obrigada Incrível. pela atenção de vocês. Eu falo que o tempo é sempre a coisa mais valorosa que a gente tem. Então, vocês doarem esse tempo pra gente é incrível. Obrigada. E qualquer dúvida que vocês têm, por favor, se tem uma consultora que te convidou, fale com essa consultora, né? E se você está aqui pelo meu convite, pelo convite da Thaís, pode falar comigo que a gente te ajuda. O mais importante na tua jornada na do Terra é com certeza quem você confia para te levar na mão, né? Porque é ela que vai ser a responsável de você usar de maneira eficaz, de maneira autônoma, de maneira segura. Então é muito importante. Sabe quando a gente vai escolher o pai dos nossos filhos, que é a coisa mais importante que a gente pode escolher? É também a consultora que vai alinhar, guiar a gente nesse meio para a gente poder usar da melhor forma possível os olhos. Tá bom? E Então, vai conduzir, obrigada. né? É sobre uma Vai. condução mesmo. Então é Exatamente. isso. Nós estamos aqui para dar suporte e conduzir vocês, tá bom? Gente, muito obrigada, Van. Obrigada pela parceria. Fiquem com Deus, uma boa tarde. E o pessoal do grupo já vai receber aqui de primeira mão o e-book e a gravação, tá bom? Gente, boa tarde. Obrigada, obrigada a todo mundo. Um beijo. Um beijo. Linda, Rafa. Obrigada.